Não, mas hoje muito, para nós é um momento muito bonito, porque quer dizer, está cá, o Sérgio Silva tem histórias incríveis, um fã de velha guarda, não tanto dos anos 80, mas já anos 90, não é? Anos 80 tinha, 82, em 84 tinha 2 anos. Então e depois já podias ir para a estrada e tal, e, olha, a Inês começou aos 5 estava lá, já não me lembro fazer o quê? Era promover o Nova Pop. O Nova Pop, acho que foi uma listening party com uma entrevista e tal, e depois quando vos conheci fiquei, lá está, nós estamos sempre habituados a que os miúdos mais novos, obviamente é outra geração, não é? E tenham outras referências musicais, que é normal que assim o seja, e fiquei engraçado. E até falava com o Fernando, nós quando éramos miúdos também às tantas gostávamos de grupos como os Beatles, que não eram da nossa geração, não é? Ou os Rolling Stones, é o poder das canções e se calhar por isso é que estamos 40 anos depois no Mel Arena, porque agora já não é Altice, aquilo está escrito Altice, mas vamos ter que cortar e escrevemos à mão por cima Mel Arena e são as canções, e estas canções que, Sérgio, que tu ouviste por causa do teu pai, que eu lembro-me de uma história assim, não foi? Também foi o teu pai que teve culpa. Mas foi engraçado, porque vocês foram, eu sou dos Açores, né, Ilha Terceira, e vocês tinham tocado às 6 Maninhas, se não me engano, em 94, em que o palco era virado para as tascas, passei, vi uma banda, um cantor pintado. Com uma cor, um cantor com uma cor. Passei, parei, vejo depois uns vestidos com roupa de monge. Quando é a minha viagem, essa banda não é para mim. Exatamente, fiquei lá, eu era miúdo, devia ter uns 12, 13 anos, segui a minha viagem. No dia a seguir, o meu pai era contabilista de uma discoteca, de venda de discos, chega a casa e diz que o dono dessa discoteca estava um pouco frustrado, porque quanto mais discos tivesse dessa banda, mais tinha vendido. E tanto nos Açores, para conseguir arranjar os bilhetes, ou vai de avião ou ia de barco. De barco, e na altura era complicado. O meu pai ficou curioso e encomendou o CD. Falamos do Ser Maior. Que era o Ser Maior. Exato. Eu nessa altura cá sabia qual era o nome, nem sabia o nome da banda, tomara a saber o nome do disco. E o meu pai chega à casa com o disco, e eu tinha 2 computadores, o meu pai estava no seu e eu estava no meu, costumava ouvir muita música no computador, e o meu pai... Claro, ele tinha pago o CD, é que vai ouvir. Começa a ouvir vou ouvir o CD. E depois diz, olha, está aqui é um CD duplo, queres ouvir o segundo CD? Tá bem. Quando começa a tocar, começa o Mais Amor. Que era o segundo CD. Que era o segundo CD, que era Revelações, o Revelações. E começa só com voz e de fundo parecia aqueles órgãos de tubos das igrejas. Sim. Aquele som, e eu fiquei tão vidrado naquela música que eu cheguei logo ao programa do computador, repeat, ouvi aquelas músicas 2, 3 vezes seguidas. Fiquei vidrado e, claro, olhei para a capa para tentar saber quem era a banda. Era um desenho, não conhecia a banda. Quando vou e vejo o livro, vejo fotos dos Açores, eu disse. Dos Açores. E depois de tentar saber quem era o vocalista, porque lá não dizia, né? Não dizia, não. E eu tentei e comecei tudo. E depois o mais curioso é que passado um ano, ou foi neste ano, no ano a seguir, há o grande boom dos Delfins, que é os anos 95, o Caminho da Felicidade. E o Saber Amar. Curiosamente, eu não vivi nada disso. Vocês eram um grande sucesso cá e eu não tinha acesso a nada. Porquê? Porque nos Açores não há acesso aos 4 canais jornalistas por canal aberto. Tinha que se ter TV Cabo. E onde eu morava, a TV Cabo não chegava. Ou seja, como é que eu vivia os Delfins? Era pelas revistas, até aquelas revistas de teenagers, que às vezes a minha irmã tinha, ia ver o que é que tinham falado dos Delfins, sabia qual era o alinhamento que tinham dado, por exemplo, no Caminho da Felicidade, porque às vezes havia aquelas reportagens, e depois tentava ouvir as músicas consoante aquilo. Ou seja, vivi os anos 95, 97, e mais na rádio também assim. Nada, lá não, RFM não há também. Ou seja, são as rádios locais. Agora, hoje em dia, temos as rádios pela internet. Ou seja, não via nada. Eu só vi o vosso primeiro concerto, o incompleto foi em 98, foi nas Flores, que já foi falado aqui. Este aqui é outro. Sempre este muito enérgico, outro. Sempre muito enérgico. E depois o primeiro concerto que vi vocês mesmo ao vivo e completo foi em Pombal. Foi em Pombal em 2000. Na altura, mais tarde até. Mas viste o das Flores. O das Flores. Aquele afamado concerto. Malfadado, se quiseres. Mas esse foi o tal que durou pouco tempo. Sim, 5 músicas. Eu acho que aquilo tinha durado umas 3 ou 4 músicas, que aquilo foi tão rápido, porque aquilo foi curioso. Eu fui
Nunca tinha visto os Delfins ao vivo, né? E eu perguntei ao meu pai, insisti ao meu pai que queria ir. Aquilo era a viagem de barco, ou seja, o barco vinha de São Miguel, parava na Terceira, ia ao Faial e depois ia para as Flores. E eu insistia com o meu pai, acho que a uma certa altura mandou-me para o quarto, dizer, pá, está lá calado que já não te consigo ouvir. Conseguiu depois convencer uma prima que o filho fosse comigo, ele era mais novo do que eu. Lá o meu pai comprou a passagem, porque aquilo, comprávamos a passagem e tínhamos acesso ao concerto automaticamente. Lembro-me, fomos de viagem, aquilo foi tão rápido à última da hora que nem sequer tinha alojamento, não tinha nada. Então, dormiste onde? Foi a aventura. Não, e fomos de barco. Então chegamos lá, a minha ideia era ficar a dormir no barco. A tripulação chega-se, quando chegamos às Flores, diz, não podem ficar no barco. Tem que sair. E eu olhei para o meu primo, estamos tramados, onde é que vamos dormir? Sem dinheiro, não é? Não tínhamos dinheiro suficiente para ir bem. O que é que eu... Olha, olhamos para baixo, estava o palco mesmo no Porto. Olha, vai ser mesmo aqui. Dormimos em cima do palco. Dormimos em cima do palco. Estávamos a dormir. Era aquele palco de contentores. Com contentores. Né? Falando nos contentores, estávamos a dormir, à meia da noite, vem-nos acordar. Meia a dormir, olha, pá, vocês não dormem aqui em cima, venham dormir para dentro dos contentores. Ou seja, eu dormi dentro dos contentores. Ou seja, com 16 anos, na altura devia ter os meus 16 anos. Foi mesmo a aventura. Aquilo foi, pois claro, começa o concerto, chuva. Quando dou por mim, está o Miguel Ângelo ao meu lado, eu, poxa, ele é tão alto como eu já na altura tinha essa altura. Aí vejo o Miguel Ângelo através da multidão, chega ao palco, Miguel Ângelo no meio do palco, cai uma balde de água, parecia um balde de água. Pumba, em cima do Miguel. Miguel pôs uma toalha, vai para a esquerda, pumba, cai água na esquerda. Vai para a direita, mas parecia, eu cheguei ao ponto que olhei para o meu primo e perguntei, mas quem está lá em cima a tirar água? Porque aquilo era tanta água, nós íamos apanhando a chuva. Fazia bolsas, exatamente, no teto e depois o vento. Ou seja, nós íamos apanhando a chuva regularmente e o Miguel era como se fosse baldes. Nós demorámos horas, eu lembro que a viagem de barco foram horas, não é? Horas. Foi quase 10 horas, sei lá, foi uma coisa, nunca mais chegávamos. E quando chegámos lá, finalmente com aquele alívio, finalmente saí deste barco, depois estava um calor desgraçado. Exato. E depois, foram quase 10 horas de viagem. Foram quase 10 horas de viagem. E depois, se não me engano, tocámos 6 músicas, 7. 4 ou 5, acho. Isso é que foi tão muito rápido. Nós ainda tentámos tocar mais uma, já tinham coberto o PA com plásticos, nós ali, eu com a toalha na cabeça. Foi chuva torrencial. A viagem foi tão boa que a Nicole já não voltou de barco, já voltou de avião. Nessa viagem, a Nicole já não voltou. Mas ela ficou lá com o namorado a fazer caça submarina. Não era caça, mergulho. Depois o pessoal ficou um bocado chateado porque o Fadigas tinha dito que ia tocar alguma coisa no barco para compensar, só que o Fadigas estava num estado, era mais a cerveja. Então foi este o disco. Olha isso aqui. Que já tens uma coleção vasta. E tem uma coleção assim que é curiosa, porque foi o Ser Maior. Para mim, o Ser Maior é o álbum dos Delfins, não é um álbum qualquer, é o álbum. E então o que acontece? Aquela já foi, não é a edição que o meu pai tinha comprado, tinha sido eu, só que de tanto ouvir ficou riscado. E durante anos não consegui ouvir o Ser Maior porque já não tinha sido editado. E o que acontece? Quando fui viver para o Canadá e o meu irmão estava cá a viver e havia a apresentação, e aqui está aqui o meu irmão, que é o Lucas, aqui com os 4 CDs. O que é que acontece aqui? Porque é que tem os 4 CDs? Tá bom. O meu irmão, eu tinha pedido ao meu irmão, olha, vai ao lançamento e se puderes, compra um álbum para ti, para a Natasha, eu ofereço, para vocês conhecerem o álbum que realmente fez-me gostar dos Delfins, e compra 2 para mim. Que é um para eu ouvir e o outro para ficar de backup. E então o que é que eu disse a ele? Pede para autografar. E ele pede para autografar todos os CDs, até o que os 2 que era para mim. Então o mais curioso disto, e se calhar na outra imagem dá para ver, é que um está assim assinado para Sérgio e o outro está para SG, que é como o Miguel Ângelo chama, que é o SG, que é o Sérgio Gigante. Ou seja, está assinado para a mesma pessoa, mas com 2 nomes. Okay. E eu fiquei, o vinil foi muito mais tarde, quando comecei a... Eu gosto de comprar para poder ouvir. Cassete não tem cassete agora, mas o Ser Maior também foi uma sorte ter encontrado num site. Hoje em dia varia entre os 70 e os 75 e os 140 euros agora, para se comprar isso ainda mais ou mais. No Discog eu vi, estava o máximo era 140. Sobre o Ser Maior em vinil, tenho uma história curiosa que foi, eu quero comprar a discografia dos Delfins, e como ele era muito caro, vou esperando até que encontrei no Discogs um à venda a 70 euros. Eu, é já este. Mas estava à venda de Noruega.
Eu comecei a enviar e-mails ao tipo, a dizer, estou interessado no vinil, como é que ele está em bom estado. E ele, assim, a responder-me em inglês, até que responde que o nome dele era Ricardo Jaquim, uma coisa assim. E eu, então, mas tu és português? Sou. Então olha, manda-me já isso que eu compro. E assim foi, ele enviou-me o disco, quando o disco chegou à minha casa só tinha 2 discos. Faltava o terceiro. E eu entrei em contacto com ele, então, mas como é que é? Isto é um triplo, não é um duplo. Não, mas isso das notas estava escrito que estava assim. Não estava, senão eu não comprava. Os portugueses são tranquilos. Mas pronto, fiquei com o disco na mesma, não é? Já não havia volta a dar. Entretanto, apareceu no OLX um tipo de Lisboa a vender o disco por 40 euros. E eu, 40 euros, o triplo. Só tinha o terceiro. Só tinha o terceiro. Não estava completo. Só tinha um. Eu, antes de entrar com o dinheiro, mandei logo uma mensagem, olha, manda-me fotografias dos 3 discos, frente e trás, para eu confirmar se é o triplo. E ele, sim, então eu dou-lhe 41 euros pelo vinil. Negócio fechado. Fui a Lisboa, a Samoreiras, buscar o disco, e o tipo, aqui está, guardei-o para si, não sei o que é que o disco tem de especial, porque anda toda a gente a perguntar se o disco ainda está disponível, mas você deu-me €1 a mais. O que faz €1, é? E eu a aceitar o disco, a dar dinheiro e a pensar, nem sabes tu que tens aqui na mão. Exato, é um grande álbum, é mesmo. Mas tu um tens álbum. outras coleções de discos também. Sim, isto é o vinil. E este aqui. Este símbolo que eu já vi hoje nas costas da Inês. Exatamente. Caminho da Felicidade. Isso é o CD5. Olha para cá. CD5 do Caminho da Felicidade. Caminho da Felicidade. Também é raro, acho. É muito raro. É muito raro. Este já nem eu tenho. E o que é curioso? Na minha garagem. Na altura, quando o Miguel falou do convite, eu enviei essa mensagem para falar do quê? Para falar de uma situação que era um projeto que nós tínhamos, eu com mais 2 fãs, que era a Fabrícia e a Maria, que era um projeto que era chamado Delfins em DVD. Então qual era a nossa ideia? A nossa ideia, e foi por isso que eu fiz, que foi passar tudo que era de cassetes dos Delfins que havia entre fãs, para passar para DVD e fazer uma coleção em que depois, quando estivesse na prateleira, conseguisse ver o símbolo. O que é que eu consegui? Comprei um leitor de VHS e uma placa de captura para o computador. Porquê é que o projeto não avançou? Porque chegou um ponto que as cassetes, algumas estavam danificadas e o leitor de VHS era tão sensível que estava sempre a injetar as cassetes. Chegou um ponto em que eu disse até na altura à minha namorada, disse, olha, o que eu vou fazer? Vou pagar uma empresa para fazer a captura em bruto e depois edito os... Porque a ideia era fazer uma ordem cronológica da ida dos Delfins. Só que depois, o que é que eu pensei? Vou ter que voltar a pedir às pessoas, não vou ter que ganhar. E esse projeto acabou. E porquê é que eu partilhei isso? Porque vinha saber, através de estar a ver esses vídeos, porque lá está, em 95 não tinha visto nada dos Delfins, em 97, até 97 nada, por causa do auge. A única vez que eu vi os Delfins em DVD foi quando comecei a fazer esse projeto, quando começaram a dar cassetes e comecei a ver. E depois vinha saber que havia uma versão do Caminho da Felicidade que nunca tinha ouvido em lado nenhum. É que, curiosamente, e aqui está a letra toda da música, mas no final ainda há mais uma parte, em que se calhar vocês não se lembram, ou lembras-te? É o Caminho da Felicidade, esconde-se de trás das 7 cores. O Caminho da Felicidade, esconde-se de verdade. Mas isso só vem neste single. Só vem neste single, exatamente. Ou seja, há muita gente que ouve Delfins que se calhar não conhece essa versão do Caminho da Felicidade. E eu só vi através desse Nós programa. tínhamos muita mania nesses primeiros anos de regravar coisas, mas algumas corriam melhor que outras, não é? Eu lembro, por exemplo, a versão que foi grande êxito, O Lugar ao Sol, foi a regravada, não foi a que vem no outro lado existe. Nós fomos para estúdio, E Um Só Céu. gravámos o Um Só Céu, especialmente essas duas, e também a Sombra da Flor, e fomos, pronto, e aquele realmente, a versão do Lugar ao Sol que bateu, foi na rádio, foi a desse maxi single e não a que vem no álbum, tanto que a versão que está no Caminho da Felicidade, do Lugar ao Sol, é do maxi single, não é do álbum. Nós, às vezes não ficámos satisfeitos na altura, com a produção, com o som e tal. Nós estávamos habituados ao nosso som ao vivo, não é? Que era um som que nós não conseguíamos pôr nos discos. Não havia na altura, aliás, nem equipamento, nem conhecimento, não é? É que nós batalhámos muito para construir Um Só Céu, porque nessa altura os estudos eram analógicos e eram muito caros. E nós gravámos sempre tudo muito no contra-relógio, muito rápido, sempre a olhar para o relógio. Quanto mais gastássemos, mais pagávamos. E então quase sempre ficava qualquer coisa que nos deixava insatisfeitos, ou no som, ou na mistura. E depois, lá está, as misturas nessa altura, sendo analógicas,
eram impossíveis de recriar, de fazer o total recall, como se diz. Portanto, depois de estar feita, desmanchava-se lá os peixes, as cabelagens todas, não é? E depois voltar a fazer aquilo como estava é totalmente impossível. O que hoje é precisamente, é só fazer um clique, não é? Nessa altura era impossível. E o Social também acabou por nascer para nós podermos ter tempo para fazer os nossos discos E começaram logo com o Ser estreámos Maior. logo com o Ser Maior, não é? Com as gravações do Ser Maior. Voltando agora aos tempos da máscara, lembram-se desse tempo? Lembram-se dos tempos em que se tinha que usar máscara? Parece assim uma história, uma fábula distante, não é? Eu tinha até umas máscaras personalizadas, como se vê ali. Mas isto foi na FNAC, não é? Aquela história que eu contava. Lembram-se deste dia? Sim. Ou seja, para começar só um pouco, como ela começou a gostar de Delfins. Como sabem, nós somos fãs de Depeche Mode. Eu sei, Também. E a única coisa que tínhamos de Delfins, embora eu e a minha esposa, a Paula, já acompanhássemos Delfins desde sempre, eu lembro de ouvir a Baía de Cascais, quando foi lançar os Desalinhados, ou seja, eu ouvia Delfins e não sabia o que era Delfins, conhecia as músicas. Quando foi lançar o álbum Desalinhados, é que eu comecei a associar, através da Marcha dos Desalinhados, que é a música que eu mais adoro deles, vocês, comecei a associar as outras músicas. Espera, esta banda são os Delfins, e começámos a acompanhar a banda, mas a única coisa que tínhamos era o Caminho da Felicidade, o Best Of. E desde cedo ensinámos a ela a mexer à aparelhagem para ver se ela começava a pôr os discos de Depeche Mode. Não, ela punha o CD dos Delfins e... os filhos contrariam sempre os pais. E foi assim sempre em repeat, até que fizemos-lhe a surpresa em 2019 do concerto com a orquestra. Fomos levá-la a ver esse concerto. E lá no vídeo, que eu também me mandei há lá a imagem dela, as minhas cavalitas com uma coroa na cabeça a ver. E depois foi na apresentação, levámos para conhecer. Inês, e diz-me uma coisa, dos teus colegas da escola, o que é que eles ouvem? Quais são os artistas que eles ouvem? Alguém ouve Delfins além de ti? A minha professora de matemática. A professora, pronto, está bem. A professora, sim. Mas da tua geração, o que é que gostam de ouvir? Bárbara Bandeira, Carolina dos Landes e essas músicas. Pronto, é a música da geração deles, claro. Mas eu continuo a dizer que foi surpreendente para mim perceber que havia alguém tão novo que gostava das nossas canções. Mas E depois do grande sucesso de 95, ou seja, ela nem viveu o grande sucesso de 95. Há muita gente que apareceu por 95, não é? Por caminho da felicidade. Mas depois, a Inês começou a ser uma presença constante com os pais nos concertos dos Delfins. É verdade. Este foi assim, depois desse da orquestra, não é? Que esse foi no ano anterior. Não foi no anterior, porque passou-se... Não, foi 2019, o Nova Pop foi 2020. Exato, era para ter sido no ano a seguir ao da Orquestra Sinfónica, acabou por ser mais tarde por causa dos 2 anos de interrupção do Covid. E depois há este ritual que eu acho graça, Inês, de tirar sempre uma foto assim, um bocadinho. A voltar a anunciar a banda. É a prova. Anunciar a banda. E há mais. Ficamos por aqui. Isto é quando chegam lá, não é? Quando chegam lá, passam por um sítio onde está o cartaz e é ali mesmo. Temos aqui alguém a apontar a banda que interessa. Exato. E curioso, e aqui posso dizer, tenho uma filha mais nova, com 8 anos, que os Delfins estão mesmo por baixo de um dos artistas preferidos dela, que é o Lucas Neto. Mas pronto, vocês também andam em turnê, não é? Connosco. Sim. A minha sensação é que vocês estão na turnê connosco, não é? Sim, vocês também dão uns concertos, neste caso uma vez por mês, vá lá, Sim, também foram ao fim de semana dá para acompanhar, se fosse mais. Mas o país é de um lado para o outro, não é? Para quem vai a Madrid ver Depeche Mode e a Pronto, Milão e a Bordeaux, andar pelo país é pouco. E para irem ali para a primeira fila, quanto tempo é que estás ali à espera que comece a espetar? Umas 2 horas Começa às a doer as vezes. perninhas e estar ali tanto tempo em pé. Não é? Isso é cansativo. Nós saímos de casa de manhã, almoçamos pelo caminho, chegamos Fazem uma lá. viagem também, família, não é? Sim, vamos conhecer a cidade, as terras, é uma oportunidade de conhecer Portugal. Assistimos ao soundcheck, vamos jantar e estamos lá na primeira fila. É um passeio também. Eu agora falaste aí numa coisa, há aqui mais, não é? Sons de verão, aí está. Bem, foi no final do ano, não é? No final do ano, na Figueira da Foz. E estava frio, pá. Não sentiste frio? Não. Eu depois de entrar em palco também não senti, mas até durante o dia estava assim um bocadinho... Mas até chegar lá estava um bocadinho. Mas falaste de uma coisa engraçada, que no fundo os pais
fãs de Depeche Mode, uma banda que vocês seguem e viajam internacionalmente para ver, não é? Isso surgiu quando? Na vossa adolescência e ficou? Ou Foi conheceram mais através da minha esposa, que já é fã de Depeche Mode desde 86. Eu era mais rock. tarde? Ok. Guns N' Roses, Metallica, Bruce Springsteen, Bryan Adams, por aí fora. E curiosamente também gostava de Duran Duran, A-ha e OMD, Pet Shop Boys, mas... São aproximados em termos de... Sim, mas... de anos 80, eletrónico. Mas havia umas músicas que eu não gostava nada e passava à frente, que era Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, Everything Counts. Essas são... Até que comecei a namorar com ela e ela perguntou-me, então o que é que tu ouves? Guns N' Roses. E tu, Depeche Mode, não estou a ver o que é. Quando ela começou a cantarolar, eu... Mas não, eles vieram cá em 93, comprei o álbum, fui vê-los e nunca mais Sim, parou. foi em Alvalade. Sim, Alvalade e Antas, e nunca mais esperei. Ao ponto de... É uma história engraçada. Desculpem a minha tosse hoje, mas... do Álvaro Covões, que é, acho que a gente sabe quem é, não é? Promotor de espetáculos, Coliseu, a Live e tal. Estava com ele e com a minha mulher a falar, e ele a falar que tinha ido a Sesimbra, ou tinha dado um passeio, e tinha parado numa casa, porque havia uma casa que tinha, numa das fachadas, o logotipo ou as letras a dizer Depeche Mode. E que ele achou aquilo muito estranho, que devia haver ali alguém fã. E é engraçado como depois nos conhecemos, isso vocês, é a vossa casa, que eu acho que tenho aqui a fotografia. Sério? Ora aí. Parece que os Depeche Tem Mode uma gostam dos bela vista. Delfins, lendo E assim depois, também. já é a pensar da geração seguinte. Acho bem. Muito É bem. engraçado. Mas nós estávamos em casa nesse dia e começo a ouvir ela a chamar por mim, anda cá, eu vou à porta e fecho o Álvaro Covões. Nós temos um portão de ferro e ele com os braços por dentro do portão. E nós ali à entrada, a olhar para ele, e ele não parou. Sempre tirava fotografias, pôs no carro E foi-se embora. Mas é uma casa que já é uma referência lá em Sesimbra, porque nós vemos ciclistas, pessoas a fazerem corridas, caminhadas e não sabem para onde é que vão ir, então é para virar para onde? Vira aí da casa de Depeche Mode. É melhor que o GPS. Melhor que o GPS. Muito bom. E mais curioso foi um carro de espanhóis, nós moramos numa curva e quem vem de cima não vê que está escrito Depeche Mode. O carro vem de cima, mete-se a um botão, é aqui, é esta casa, e tira fotografias e vão-se embora. Isso é uma referência. Sou uma celebridade. já. Muito bem, muito bem. E agora Delfins também já fazem parte. Acho bem. Muito bem, muito bem. E pronto, a Inês é daquelas fãs que coleciona a setlist da noite, não é? E depois é tão simpática que acaba por estar, no fundo, tirar na primeira fila, o que vocês veem aqui, não é? É o que a Inês leva para os concertos. Olha Está ali. lá sempre, já Ali está tem a lá sempre o Marisa, spot. está ali o Paulo Silva também. Sim, não é? Estão ali mais alguns fãs, o João, Exatamente. não é? O filho do Sim. Paulo Silva à frente, Sim, ao lado da também. Inês, que também são outro. É uma situação idêntica, também o Paulo Silva e a mulher e o filho andam também, fazem turismo em Portugal, à conta de concertos Delfins, Resistência, a Sol, etc. Eles seguem tudo, é um bocadinho o programa. Eu sou assim também, vou ver muitos concertos de pessoas, artistas que eu sou fã e se for preciso, se conseguir ir lá fora fazer. Eu por exemplo, quando sempre esta história, porque eu apanhei Covid, porque fui ver um concerto a Brighton do Paul Weller, que é um dos meus heróis da música, e não apanhei Covid em Portugal, mas fui apanhar Foste no lá concerto em apanhar, Brighton. valeu a pena, pá. Covid inglês. Covid inglês. Eu achei muito estranho, a malta toda já sem máscaras e tudo a beber cerveja, e eu, olha, porreira, aqui já está bem. Já Pronto, está bem. Cheguei, mas também não sofri muito com o Covid. Mas depois há aquela coisa simpática também, de termos sempre as fotografias que marcam o momento, e com todos os membros da banda. Muito não bem. é? Adoro Isto foi no Fidal. Sol da Caparica. Isso é o sol, pois, tu sabes melhor que eu, isto é Sol da Caparica. Olha com o João Que é Quadro, que é Esposende. Esposende, o Fadigas, aqui no Camarim, não é? Não sei onde é que será este. Pinhel. Pinhel, sabe? sim. Ela sabe. Ela que sabe. Aqui também é o Sol, Fernando também Sol da no Caparica. é. E pronto, Fiz e aqui eu. com, Aqui com a malta toda. com todos. Eu sei que também os teus aniversários, no fundo, têm um bocadinho a ver com Delfins, não é? Isto pronto, foi os 10 anos, salvo erro, não? Sim, 10 anos. 8? este foi 8. Ai, 8. Então 10 foi o do palco. Deve Foi ser. isso. É que há aqui outro.
Este é que é os 10 10 anos. anos. Tinha visto numa vez. Este é que é os 10 anos. E pronto, é incrível ver isto. E é tão incrível que eu sei que fizeste anos há pouco tempo também, não é? E eu acho que não sei se já tens isto na tua coleção. Pois. Mas nós resolvemos oferecer-te aqui, como fizeste anos, uma prendinha da Casa da Praia. Olha, Está assinado. Penso que era um dos que faltava. Esse belo tema, último E o que é que lugar se no diz? Festival da Canção. Thanks. 1985. Muito bom, muito bom. Éramos muito jovens aí. Éramos jovens, inconscientes na E altura. a nível de concertos já é engraçado, porque nós e deve acontecer o mesmo consigo, acabamos por gostar de músicas que não são as mais conhecidas a nível do grande público. sim. E eu na altura, e lá está, quando começamos a namorar, quem se junta a nós acaba por ouvir o que nós ouvimos e vice-versa. E eu tinha uma namorada que vivia aqui em Lisboa, e depois vim dos Açores para Lisboa para estar com ela, em que a nossa música era a chamar-me dente. E curiosamente, uma música que fala tanto de amor nem sequer foi tocada supostamente na tour do Saber Amar. Mas era a nossa música, ou seja, era aquela música que identificávamos. E eu andava sempre a chatear o Miguel Anos de vez em quando, a dizer, opa, toca a chamar dente, epá, não dá. Toca aquela. Toca aquela. Nada. Até que um dia há o concerto de Corpo e Alma no CCB. Aquilo foram 2 dias, e em que estreiam o Fiat Lux, para mim um grande tema também, em que chega-se lá quase à parte final do concerto, o Miguel e o Cunha perguntam, olha, o Cunha pergunta que a gente toque a nova música mais uma vez, e eu assim no meio do nada, a chamar dentro. E eu baixei a cabeça e disse, eles estão-se a fazer que não estão a ouvir, peraí. Depois, então ok, vamos, e eu chamar dentro, e lá o Miguel... Que eram os discos pedidos. Que era tipo os discos pedidos, exatamente. O Miguel chega a uma certa altura e diz: epá, estamos nos discos pedidos. E acaba por tocar a chamar dentro. Em que, pá, e depois, claro, até aquela imagem que o Miguel mostrou. Mas não há estava pouco. planeado. Não, aquilo foi. Eu andava-te até há algum tempo. Mas e eu depois lembro-me que a Dora nem se lembrava sabia, da letra. nem se lembrava. E depois foi tentando acompanhar. Tipo, tentar acompanhar a qual é letra. esta? Qual é esta? Que eu E a Dora é foi- capaz de nunca ter tocado essa canção, na realidade. Nós tocámos Não, isso acho que poucas nunca- vezes Pois, com a muito- Nicole Light. Nunca cantou connosco. É E muito portanto foi ali apanhada a surpresa. Não, mas e ficou muito bem. Mesmo depois, no meio da improvisado. conversa, com falar, improvisa, falar, que aquela podia ser música. Inês, qual é as músicas que mais gostas? Todas. Não posso dizer isso. Isso é o que eu digo quando me perguntam a mim. Lá, tu não podes dizer isso. Não, tens assim alguma preferida? Todas. Uma ou outra, sim. Isto às vezes varia, não é? Às Todas. vezes durante um verão é uma, depois no inverno é outra. O meu não sei escolher. É todas. É todas. Bem, desde que não digas que é o Dunas. Há pouco tempo num concerto um senhor veio-se abraçar a mim, Miguel, adorei, estou a adorar e tal, mas tenho que tocar o Dunas. Mas ouvimos uma frase desse tipo na passagem de ano da Figueira. Também? Sim. Há alguém que estava Sim, assim. já não é a primeira no vez. público a dizer, só espero que eles toquem. Isto é para a coleção, portanto agora podes juntar a Casa da Praia Já cresceu à muito. tua, Já à cresceu tua, muito. Já que é muito à bem. tua coleção. Olha, tem o breve sumário da história Até dele. este, que é o do E depois é, Solidão do Sonhador. depois é engraçado essa questão do vinil. Há, por exemplo, a versão da Bandeira, do Maxi Single, a versão Combate, também está muito boa. Isso E é não onde se- eu não se chamar descobre. dentro. Não, eu estou Eu a por tentar acaso arranjar isso. consegui arranjar também no Discog. E é engraçado que nesse Maxi Single está a chamar dentro. Pois E é verdade, uma é das verdade, coisas é que eu pensava, e lá está. Eu remasterizada. Exatamente. Eu quando vivi os Delfins de uma certa forma, que foi ouvindo músicas, lendo, não conseguia ver. E tinha um primo meu, ao meu primo que foi ao concerto, ele morava mesmo em frente ao aeroporto das Lajes, e ele tinha, às vezes eu estava em casa dele, via a SIC, reportagem 1001 Noites com os Delfins. E disse, estou a fazer reportagem. SIC, viagem com o Delfins até Marrocos para a gravação da Cor Cor Azul. Azul. O videoclipe, sim. Do videoclipe. E eu, o que eu estou a perder? Mas eu vivia aquilo, vivia os Delfins de outra parte. Tão longe e tão perto. Exatamente. Não é? Dos Açores, na altura. Depois era ali, era a diferença de metros. Umas pessoas tinham TV cabo e outras não. E lá está, e às vezes a gente acaba por gostar de bandas, e eu gostei de muitos Delfins, e agora comecei, quando passei para vinil, ouvi versões que nunca tinha ouvido em CD. E eu quando, lá está, uma pessoa vê, é isso que eu ia dizer, uma pessoa quando está de longe tenta imaginar como é que seria a carreira dos Delfins, a nível de edições de vídeo. E eu pensava, ok, depois do Saber Amar, vão lançar o
o Caminho da Felicidade 2, mas com, por exemplo, no meu quarto, que já tinha saído com a Resistência, que iriam fazer finalmente a Chama Ardente, e não aparece nada disso. Não. É que o Caminho da Felicidade 2 foi completamente era o feito. segundo volume, era Era de o Saber segundo Amar. volume. Pá. E eu pensava que iriam fazer uma segunda versão, lá está. Uma pessoa depois quando é fã tenta fazer os seus próprios best-ofs. Não é esta Mas aqui, sabes que esta a aqui. tecnologia digital hoje em dia Já permite permite fazer. recuperar muito. Exatamente. E há muitas coisas na calha de No Spotify, de dados antigos e fitas antigas que podem ser recuperadas. Eu encontrei no outro dia, numa cassete, gravado ao vivo, o concerto que os Delfins deram na passagem de ano Rock Rendezvous de 1984 para 1985. Descobri essa gravação. É uma cassete, o som. É dessa altura. Mas mas eu agora quero saber se tu gostas de Depeche Mode ou não, Inês. Mais ou menos. Não. Não pode dizer não. Não, pode. Nós Olha, e o que é nunca- que ouves mais música? Portuguesa ou estrangeira? O que é que- gostas de grupos de portugueses também? O que é que ouves, além de Delfins? Não ouves só Delfins, espero eu, não é? Que isso Quase sempre. podes ir à vontade. Houve Miguel Ângelo, houve Fernando Cunha. Oh não, isto é pior que eu pensava. Suspeito. Sim, porque nós também não fomos só ver os concertos dos Delfins, também fomos ver os É Resistência, verdade, é verdade. os do Miguel Ângelo, os do Fernando Não Cunha. há maneira de arranjarmos um passe mensal, é mais barato. Sim, já fizemos essa viagem de vir lá de cima do concerto de Delfins e depois ir a Pinhel ver os Resistência logo do dia, Pois foi. do dia a seguir. Eu também tive que fazer isso. Já fomos dois. Ainda propomos ao Paulo Silva, epá, bora, vamos, temos que ir para baixo, fica de caminho, vamos lá ver. Mas não, ele acho que quis ficar lá em cima ainda mais uns dias. Então o ideal era um dia haver assim, tipo um Rock in Rio, em que houvesse tipo Depeche Mode e Delfins antes de Depeche Mode. Isso seria fixe, não? Seria... Vamos pensar nisso todos, a ver se acontece. Não é agradável. Sérgio, é uma história curiosa, lateral, mas que me satisfaz muito, pessoalmente, e que é tu já estiveste aqui neste auditório. Já tive, talvez, já não sei qual foi o ano, foi há poucos anos, receber um dos prémios de uma das pessoas mais altruístas de Portugal, o prémio da RFM. E isto é uma notícia que depois aparece lá no Diário Insular, em que foi aqui que vim receber o prémio, tinha ficado uma das 5 pessoas. Como é que se concorre para ser o mais altruísta de Portugal? Eu não, nem fui eu que concorri, isso é o que acontece, eu tenho diabetes desde os meus 16 anos. E fui sempre um pouco defensor das causas. Havia um dispositivo em Portugal que custava 120 euros por mês, que dava um melhor controle. Fiz uma petição, iniciei uma petição para que fosse comparticipado. Foi à Assembleia, teve um número de votos, conseguiu. Passou de 120 para 16 euros por mês. Incrível. Depois havia uma petição, depois criei uma outra petição que era para ter acesso às bombas de insulina, que são dispositivos caros, em que por lei estava limitado até aos 18 anos, em que eu pedi para toda a gente. Foi à Assembleia, também agora... Também passou. E depois criei um grupo de apoio. Olha, nós estamos a precisar de alguém para Primeiro-Ministro. Não, estamos numa altura... Não, isso dá muito trabalho, E depois criei um grupo de apoio, já tinha andado em outros grupos, em que depois acabava por não me identificar no final, e criei o meu próprio grupo de apoio e tecnologias da diabetes e a tecnologia. E depois uma das membros, uma amiga que também é a minha amiga, que é a Mónica Seixas, concorreu, acho que explicou a minha história e tudo o que eu tinha feito, e uma vez ligam-me da RFM a dizer, só para dizer que você ganhou o prémio. E eu, pensando da RFM, associei ao Newton e disse, isso é para os apanhados. Ok. Disse, ok, também. Não, mas não, isso é mesmo É para os sério. apanhados. Não, mas tu faz sério. É? Sim, já vamos enviar informação, vai ter que escolher uma associação na lista que nós vamos enviar, e acabei de escolher a APDP, que é a associação a nível mundial mais antiga dos diabetes portugueses? Sim. E então o valor era 1000 euros na altura, e este é a que está ali, é a Alexandra, que também tem diabetes, e é o presidente, o Dr. Boa Vida. E também foi um dia muito próximo, 6 de março. Pois, já não, pois. E aquilo já tinha, pois, acho que nessa altura não tinha Covid, nessa altura não sei se já foi na altura do Covid, sim, já tinha. Sim. Mas foi engraçado, quando me ligaram até fiquei muito surpreso e, claro, agradecido. E isto foi uma amiga minha que trabalha no Diário Insular da Ilha Terceira e acabou por fazer dar um destaque, ser terceirense e a nível nacional ter ganho isso.
Mas é uma coisa que deu trabalho, mas e para mim até fico feliz. Olha, mas pensa lá nisso bem do Primeiro-Ministro, que acho que precisamos mesmo, pá. O país precisa de ti, pá. Olha, o que é que vocês estão à espera de encontrar dia 6 de Abril no Mel Arena? Vocês já viram muitos espetáculos também, não é? Qual é a vossa expectativa? Se for um espetáculo do Rock in Rio, aquilo vai ser de princípio ao fim, sempre sem parar, sempre. Foi muito bom. Começou bem, começou muito bem, aquilo foi sempre Vai sem ser parar. melhor, vai ser melhor. Sim, vai ser melhor, com mais tempo de música e tudo. Mesmo que seja 2 horas. O Rock para in nós Rio vai foi ser 1 bom. hora só. Pois, exato. Porque- E depois voltaram, porque faltava 3 minutos e ainda entraram a Bahia. A Bahia. Não estava prevista. Não estava prevista mesmo. Porque eu lembro de vocês terem saído, ok, já acabou, de repente voltaram, ainda temos mais 3 Mas da minutos. parte da banda já sabemos que corre bem. Exatamente. A maior expectativa é da parte do público, porque vai ser o Altice Arena só de fãs de Delfins. Sim. Enquanto o Rock in Rio é festival, as outras festas é pessoas que moram lá e são vão à pessoas mesmo festa. que compraram o seu bilhete e isso é o público que nós gostamos mais, obviamente. E nem sempre há esta hipótese de ter esse luxo, não é? Eu acho que os 40 anos também acabam por fazer isso. Vamos ter ali casa cheia, estamos a fazer uma série de coisas, há uma série de ideias e surpresas. É sentado, é lugares sentados. É o que tu dizes, vai ser um espetáculo a abrir. Não sei se as pessoas vão ficar sentadas muito tempo ou não. Vai ser como do Coliseu em 2009. Chega a um ponto que vai tudo lá para a Vai frente. tudo lá para a frente. Pois, eu acho que sim. Nós estamos a preparar também, é revelado aqui, estamos a uma semana e pouco concerto, nós temos uma região que alguns fãs, quiserem, podem lá estar bem juntinho do palco, em pé, a dançar o concerto todo, sem ofuscar a visão das outras pessoas. Como vai, porque eu sou alto. Já me candidato a essa zona. Mas para ter ali também o público mais perto de nós, antes das pessoas se levantarem, vai ser interessante. E depois temos também um meet and greet que eu acho que vai ser muito divertido. Também vai ser diferente. Não é só. Normalmente o meet and greet é aquilo, vamos tirar a foto. E há aquelas leis a 30 centímetros de distância. Não? Há vedetas internacionais que têm essa coisa, não podes tocar na pessoa. Não, o meet and greet vai ser muito mais do que isso, vai se prolongar pela noite dentro, atrás do palco. Já podemos falar o resto dos discos que falta autografar. Exato. É um sábado, portanto, é uma podemos festa estar depois da todos. festa. É uma festa Mas é depois da engraçado festa. que a nível de discos autografados, eu tenho muitos deles autografados. Porquê? Porque eu fazia parte do clube de fãs e então eles já vinham autografados. Até o Castor assinava e tudo. Na altura que havia o clube de fãs. Castor assinava. Então. Eu vou aqui dizer uma coisa que brasileiro. isto aqui é muito informal, como vocês sabem, e assim, eu normalmente quando começa esse podcast ponho aqui o meu telefone em cima com o cronómetro para saber se estamos perto ou longe dos 40 minutos e não faço ideia Quanto tempo é que já quanto tempo temos para falar. 37, olha, estamos quase no fim. Bem, ainda mais. Já foi mesmo na hora. está bem programado já. Olha, e Sérgio, e lembras-te daquilo, falaste no clube de fãs, que tinha uma fanzine que era editada, tínhamos um escritório, tínhamos cartões. para os fãs. Exatamente, eu era no número Foi uma coisa 73. feita a sério. Qual? Ainda, esse número 73. 73. Por acaso Ainda tem tem. lá no estúdio uma caixa Exatamente. cheia desses cartões. Por acaso tem, esses cartões. Obrigado lá. Pá, e lá está E isso. Mas que não lembras-te tem, não. das pessoas dessa altura? Eu lembro de alguns, obviamente, já falámos aqui da Maria, da Fabrícia. Tinha o Nelson Teixeira, tinha uma aquela Vânia. miúda alta que trabalhava na rádio. Isto era a Silvia. A Silvia. também era Tu tiveste contacto com eles? Ainda falam ou não Sim. falam? Falamos, já não falamos tanto. Vão estar no Mel Arena ou não? Eu vou. Isto foi aquelas coisas, às 10 horas, estava lá a fazer vocês refresco. todos, será que era assim? Não, eu vou estar com 2 pessoas amigas, sei que vai estar uma de Braga, vamos estar ali perto, o Paulo Silva conseguiu para a zona VIP, eu já não consegui, fiquei só na fila mais atrás, mas eu por acaso não sei se hoje vão estar. Por acaso não sei. Lá está, foi uma das coisas que tínhamos na altura do grupo, cada um segue a sua vida. Claro, foi tentando. eu lembro, vocês faziam encontros mesmo, não é? E normalmente quando eu Em vinha dos Lisboa. Açores cá, víamos a encontros de Lisboa, tentávamos sempre reunir, íamos ali muito para a zona da Expo, né, que é o Parque das Nações, mas foi uma das coisas que nesta altura, às vezes encontramos num concerto, estavas cá, sem nada combinado, Mas ainda Acho que- tem os contactos. Sim, sobretudo Facebook, Então, se calhar ainda vão lá Facebook e passar números do todos. telefone e por telefone. Mas é essas coisas, é esses concertos, uma pessoa tenta estar lá sempre, porque... E eu, desde que vivi para cá, tentei estar o máximo, às vezes não consigo, mas
tentar aproveitar isso que nunca tive a oportunidade antes. Ou seja, acho que vem um passo atrás, é um bocado aqui como a Inês, né? Um bocado mais tarde, mas nunca é tarde para começar a vê-los ao vivo, né? Porque nunca é Isso tarde, um há uma canção, não é? Exatamente. Estás a lembrar Inês, alguma coisa? e tu tocas alguma coisa? Gostas só de ouvir música? Só sei tocar flauta. Tocas flauta, pronto, já é um princípio. É flauta de bisel, a flauta é um princípio. E o que é que queres ser quando fores mais crescidinha? Já pensaste nisso? Ou estás assim, com calma? Atriz, talvez. Atriz, olha, Muito bem. tens queda para as artes performativas? Isso é um bom. Estás a ouvir? Está tramado, os pais já estão. Oi, oi. Filmes e séries. Diz? Filmes e séries. Eu disse sério. Tortuga. Estuda para isso? Para isso, não é? É um bocadinho. Eu estudei, mas para uma coisa que não sou, não é? Estudei para arquiteto e tirei, ele também estudou para engenharia eletrotécnica, mas a música roubou-nos A gente teve que decidir, ou era os Delfins, ou era... E fizeram E fizeram bem, exatamente, eu ia dizer isso. E fizeram bem, eu ia dizer no início. Aí lá está, eu da minha parte só tenho a agradecer à banda porque marcou-me a minha vida. Bom e mau, estou sempre lá. E aquela questão de qual é a música favorita, acho que é pelo estado de espírito. Eu sei se estou naquele Já estado sei que de é espírito. chamar dente. Não. Isso é, há alturas que vivi muito. Eu vivi no Canadá há 7 anos. Eu via, tentava ouvir o Ser Maior, não conseguia porque estava arriscado, mas identificava muito com essa questão. O Ser Maior é quase um disco de imigrante, não é? Por assim dizer. É engraçado Exato, a que tu não é? falas da dificuldade que tiveste na altura dos Açores, em que não tinhas os programas de televisão, nem a rádio, e de ouvir, e agora a facilidade que a Inês tem, que tem tudo no YouTube, não é? E tem tudo, toda a Spotify. história da música, e na RTP Play, nós estivemos agora no programa do Júlio Isidro, que é o Inesquecível, e ele próprio consegue desenterrar imagens que a gente já nem se lembrava. ainda. Aquilo sou É eu. verdade. Mas Tipo no programa Amigos Disney, os Delfins, estás a ver, a cantar o Nasce Selvagem com uma Eu série de cheguei, miúdos eu cheguei a sentados. ver essas imagens naquele tal. Quando me Que foi feito por uma exposição, aliás, dos 20 anos. Foi em Cascais. Foi em Cascais, Exposição em foi nos 25 Eu cheguei anos. a estar nessa Que havia vários material, porque há muita coisa da RTP. Se entrar nos arquivos da RTP Play, tem lá os arquivos. Há atuações em galas, em programas e tal, que a malta, muito era em playback, não é? Na altura que se fazia na televisão. Alguns ao vivo, por acaso, mas muito em playback. E a ver aquelas imagens, é que o gajo começa a pensar, pá, bolas, realmente são 40 anos. Agora percebo que são 40 anos. Mas por vezes torna-se um pouco difícil encontrar informação sobre os Delfins ou algumas bandas portuguesas, porque nós, como somos fãs de Depeche Mode e estamos em grupos de Depeche Mode internacionais, nós temos informação deles desde que iniciaram a carreira, e eu tento fazer isso com os Delfins através do livro que tu escreveste e de notícias que nós temos lá de recortes. Bom, eles fizeram um concerto aqui, deixa-me cá pesquisar a ver se encontro umas fotos. Não se encontra nada. Na altura também não havia internet. Eles estão mais organizados. E a escala internacional, não é? Por exemplo, o Ser Maior, se os Delfins fossem uma banda internacional, o Ser Maior já tinha sido lançado 500 mil vezes. Sim. Isto é como o Pink Floyd com o Dark Side of the Moon e The Wall. Aquilo é todos os anos sai uma nova versão. Só que cá a editora perdeu os Masters. Pois. Portanto, olha. Mas é assim, mas é muito bom. Olha, estão convidados, obviamente, para E lá estaremos. dia 6. Está quase. Está quase, já falta pouco. Os ensaios Nós estamos lá. finais. Nós estamos lá. E vocês vão, não é? Vocês vão. Já estamos lá? Já estão lá. Já vão fazer filas lá neste momento. Já me sinto em palco e vamos abrir com umas surpresas. Ainda vão, Mesmo vocês que já viram vários concertos, vão estar ali algumas diferenças e algumas surpresas Gosto disso. que fazem parte também destas festas de celebração, e pelo facto de estar ali pessoas que conhecem o grupo e que querem mesmo ouvir, temos também essa vantagem de poder preparar umas surpresas especialmente para elas. Inês, parabéns atrasados, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado por terem Espero vindo. continuar a vê-los. E que vocês a viagem continuem com o continua, projeto. a viagem do golfinho e do delfim continua, com outras roupagens, mas com o mesmo espírito, e lá estaremos. E obrigado mais uma vez. E esse é para vocês levarem. As canecas também é outra prenda. Uma prenda para levar. Brinde aos Delfins. Sim, saúde. Só grandes músicas.